Vamos a mais uma investigação. Estamos chegando ao final da nossa revista A Solução. Faltam só 2 lições e hoje vamos investigar a 14ª lição, onde nos diz: e pequei. A cada investigação tem um mistério e o mistério de hoje nos pergunta: o que é que, por mais que escondamos, não ficará encoberto? A investigação de hoje nos traz o assunto novamente pecado. Vamos investigar mais a respeito desse assunto. E a Bíblia nos traz muitas histórias a respeito de personagens que pecaram e se afastaram de Deus por causa dos seus pecados. E aqui na Bíblia tem um cara muito peculiar que pecou, que pisou na bola. Você já ouviu alguém falar em pisar na bola? A gente usa essa expressão no futebol quando alguém não sabe jogar. Pisar em cima da bola vai cair. Então, você não deve pisar em cima da bola com outros amigos, colegas e principalmente com Jesus. Sabe de quem eu estou falando? De Davi. Vamos acompanhar a nossa primeira pista lá em 2 Samuel 11, de 1 a 5. Davi viveu num tempo em que os reis eles costumavam sair para a guerra. Mas em um determinado momento, ele resolveu ficar no seu palácio, descansando. Davi foi passear no terraço do seu palácio. Lá, ele avistou uma linda mulher tomando banho. Ele ficou encantado com a beleza, a formosura daquela mulher. Imediatamente mandou buscá-la. Aquela mulher era Betseba. Ela era casada com um dos seus homens de confiança do exército. Mas Davi não parou para pensar qual seria a atitude certa a fazer. Ele não pensou o que agradaria a Deus. Ele deixou que a sua vontade o dominasse e cometeu o pecado do adultério. Vamos avançar na investigação indo para a pista 2, que está lá em 2 Samuel, de número 11, de 6 a 18. Aqui nós vamos investigar sobre o pecado escondido. Após passar a noite com Davi, Betseba voltou para sua casa e logo depois descobriu que estava grávida. Imediatamente, ela mandou avisar o rei Davi. Este, por sua vez, ficou apavorado, porque ele lembrou que o seu esposo, Urias, estava toda a primavera em batalha, estava fora de casa. Então, como que a sua mulher poderia ficar grávida com seu marido em guerra? Sabendo disso e tentando esconder o seu pecado, ele planejou, ele tentou dar um jeitinho na situação, com a intenção de esconder o seu adultério. Ele mandou chamar Urias lá na batalha, com a desculpa de conversar com ele, saber informações sobre a guerra. E assim Urias veio, conversou com o rei e depois o rei o mandou para casa. Porque na cabeça de Davi, o Urias ia para casa, se deitaria com a sua mulher e ficaria tudo certo. Ninguém desconfiaria de nada. Só que o rei se deu mal. Urias era tão fiel ao rei e por ele estar em batalha, por ele estar em exercício de guerra, ele
ele era treinado, educado a não voltar para casa. Ele ficou lá, nos portões do palácio, e adormeceu. Quando o rei ficou sabendo, o mandou chamar. E com isso, ele novamente tentou dar um jeito na situação, o embebedando, porque a intenção dele, de Davi, é que se ele embebedasse Urias, o soldado, ele iria para casa. Só que Urias não foi. E Davi ficou desesperado, porque ele sabia que seu pecado estava prestes a ser descoberto. Davi arquitetou um outro plano. Ele mandou Urias para a guerra novamente, para que fosse ferido e morto. Assim fica evidente que Davi, ele planejou uma morte acidental de Urias, a fim de encobrir o seu pecado. Com a morte de Urias, Davi se casou com a viúva, e a sua gravidez não causou nenhum espanto. Um grande homem de Deus, o rei Davi, pecou e cometeu vários pecados para esconder o primeiro pecado. E com isso, ele foi se afastando cada vez mais de Deus. Vamos para a pista 3, que está lá em 2 Samuel 12, de 1 a 10, onde vamos investigar sobre pecado revelado. Com a morte de Urias e casando-se com a viúva, Davi talvez tenha achado que os seus pecados estavam escondidos de todos para sempre. Mas, porém, entretanto, todavia, Davi havia esquecido de que Deus tudo vê. Nada passa desapercebido por ele. Deus não dorme de touca, não. Deus tudo conhece. Não há nada que fique oculto, que ele não saiba. Então Deus mandou o profeta Natã conversar com Davi e lhe contar uma história sobre dois homens, um rico e um pobre. Essa história está lá em 2 Samuel 12, de 1 a 10. Vale a pena dar uma olhada. No momento que o profeta terminou de contar a história, o pecado de Davi foi revelado. E nesse momento, Davi sentiu o peso dos seus pecados, sentiu vergonha, sentiu culpa e percebeu que estava errado e que estava longe de Deus. Eu entendi que os meus pecados me afastam de ti e atrapalham minhas orações de serem ouvidas por ti. Se encaminhando para o término da nossa investigação com a pista 4, aqui a pista nos fala sobre pecado perdoado. Interessante observar que quando Natã transmitiu a mensagem de Deus ao rei Davi, através da história do rico que tinha muitas ovelhas e gado, e o outro pobre que não tinha absolutamente nada a não ser uma ovelhinha, ao terminar a história, Natã leva a Davi a condenar-se a si mesmo. Ali ele caiu em si. Ali ele entendeu o quanto ele tinha pisado na bola. E nesse momento que Davi caiu em si, ele fez uma oração de arrependimento a Deus. Esta oração, ela tá lá em Salmo 51. Davi pediu perdão a Deus.
se arrependeu. E os pecados de Davi foram perdoados. Porque lá em 1 João 1,9 diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus perdoa. Davi foi perdoado por Deus. E dessa maneira ele voltou a ter intimidade, ele voltou a se aproximar de Deus, ele voltou a ter amizade com Deus. Só que vale lembrar que o pecado, ele tem consequência. E Davi não fugiu, não ficou livre das consequências do seu pecado. O filho que eles tiveram, Davi e Betseba, morreu. Davi sofreu. Ele ficou muito triste. Davi se arrependeu de todo o seu coração, sinceramente. Por isso, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 13:22. Quando pisamos na bola, ou seja, pecamos, Deus tudo vê. Nada fica escondido para Ele. Lembre-se, o pecado nos afasta de Deus e o perdão nos junta novamente a Deus. A nossa eureka de hoje tá fácil. O nosso pecado não pode ficar encoberto de Deus. Encerramos mais uma lição. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima semana.